chuva sem fim, noites sem sol, desertos mais frios que o gelo. Estes são os lugares mais irreais e extremos da Terra. Bem-vindo a um dos lugares mais estranhos e implacáveis da Terra, Dallol, Etiópia. Visto de cima, parece uma pintura surreal. Poças de ácido brilham em verde neon. Torres de minerais se erguem como corais da terra firme. E o vapor sibila constantemente das rachaduras no solo. Mas não se deixe enganar pela beleza. Este lugar é a panela de pressão da Terra. Localizado na depressão de Danakil, Dallol fica a mais de 120 metros abaixo do nível do mar e detém o recorde de temperatura média mais alta já registrada em um local habitado. Estamos falando de um lugar onde a temperatura média diária gira em torno de 34 graus Celsius o ano todo, não a máxima do verão. A média diurna ou noturna. É como estar ao lado de um motor a jato. Sua pele arde, seu suor seca antes de se formar, e o ar fica pesado com enxofre e calor. E não é só calor. Dallol está viva. Fontes ácidas borbulham da terra. O chão estala sob seus pés. As cores vibrantes, amarelos, verdes e vermelhos, vêm de minerais que seriam tóxicos na maioria dos outros ambientes. Tocar na água aqui não é refrescante, é perigoso. A idade de algumas piscinas é quase a do ácido de bateria. Respirar o ar por muito tempo pode irritar seus pulmões. Este não é um lugar para caminhadas. É mais como entrar em um filme de ficção científica, ambientado em outro planeta. E, no entanto, antigamente havia um pequeno assentamento aqui. No início dos anos 1900, as pessoas vinham em busca de potássio, um mineral valioso usado em fertilizantes. Eles construíram cabanas, trabalharam sob o sol escaldante e tentaram domar um dos lugares mais selvagens do mundo. Mas a natureza não joga limpo em Dallol. O assentamento foi abandonado e hoje, os restos de madeira dessas construções jazem deformados e queimados, como relíquias esquecidas em um forno. Dallol não desafia apenas a resistência humana. Ela reescreve as regras da aparência da Terra. A NASA a estudou para entender como seria a vida em outros planetas. Cientistas comparam sua química à de Marte e até mesmo a de algumas luas de Júpiter. Então, quando alguém diz que está quente hoje, claramente nunca esteve aqui. Agora, de um dos lugares mais secos e quentes da Terra, vamos levá-lo a um lugar completamente diferente. Mawsyn Ram, uma pequena vila aninhada nas colinas do nordeste da Índia. Aqui, a chuva não é apenas parte da vida, ela é a vida. Esta região recebe mais de 4.700 centímetros de chuva todos os anos. Isso é mais de 10 vezes a precipitação anual da cidade de Nova York. E quando chove aqui, não é apenas garoa, é um dilúvio. Lençóis d'água caem do céu por dias, às vezes semanas, sem parar. Os moradores de Mawsyn Ram se adaptaram de forma inteligente. As casas são construídas com telhados grossos e inclinados, feitos de grama densa para abafar o som da chuva. As crianças usam enormes folhas de bananeira como guarda-chuvas e esquecem os guarda-chuvas comuns. Elas não têm a mínima chance. Durante o pico da temporada de monções, os moradores mal conseguem ver o céu por meses. Estradas inundam, rios transbordam e a neblina se forma tão densa que não se consegue enxergar 3 metros à frente. O que faz chover tanto aqui é tudo uma questão de geografia. Mawsyn Ram fica bem na borda do Planalto de Meghalaya, diretamente na trajetória do ar quente e úmido que vem da Baía de Bengala. À medida que esse ar atinge as montanhas, ele sobe, esfria e libera torrentes de chuva e rajadas concentradas. É um cenário natural para chuvas torrenciais ininterruptas. O resultado, uma vila que vive dentro de uma nuvem durante grande parte do ano. E o mais estranho é que a região ao redor pode estar completamente seca a poucos quilômetros de distância. É como se Mawsyn Ram tivesse sido escolhido a dedo pelo céu para ser o maior coletor de chuva da Terra. Agora mude seu foco para a Groenlândia, onde o clima não apenas muda, ele chicoteia. No Summit Camp, uma remota estação de pesquisa, situada a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, na camada de gelo da Groenlândia, cientistas testemunharam algumas das oscilações de temperatura mais rápidas e extremas já registradas no Ártico. Em apenas algumas horas, as temperaturas aqui saltaram mais de 55 graus e 6 décimos Celsius, passando de frio extremo, abaixo de zero, para quase zero repentino. Isso pode parecer ameno em comparação com os extremos em outros lugares, mas no Ártico, esse tipo de salto é enorme. É como ir do congelamento profundo para a primavera em uma única tarde, só que sem as flores. Essas mudanças estão ligadas a estranhos eventos climáticos polares, incluindo raros rios atmosféricos, enormes faixas de ar quente e umidade que chegam inesperadamente. Um dos incidentes mais chocantes aconteceu recentemente quando chuva, não neve, caiu no acampamento pela primeira vez. Isto não é uma vila costeira. Isto é o topo da Groenlândia. Chover aqui era impensável, até que deixou de ser. O acampamento em si é um punhado de tendas e abrigos de pesquisa sobre uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura. Cientistas vivem e trabalham aqui monitorando o clima, o derretimento do gelo e os padrões climáticos que podem remodelar as costas do mundo todo. Cada rajada de vento, cada onda de calor inesperada conta uma história sobre um planeta em fluxo. O acampamento Summit é silencioso, branco e vasto, mas por trás do silêncio há movimento.
O clima rápido, selvagem e imprevisível aqui não segue regras. Ele as reescreve. Se você já reclamou do inverno, talvez seja melhor pular uma viagem a Oymyakon. Esta pequena vila no nordeste da Sibéria detém o título não oficial de lugar mais frio e permanentemente habitado da Terra. Quão frio? Tente 73 graus abaixo de 0 Celsius. Esse é o tipo de frio em que os cílios congelam e sua respiração se transforma em cristais de gelo na frente do seu rosto. Apesar disso, Oymyakon é o lar de algumas centenas de pessoas que vivem e trabalham aqui o ano todo. As escolas só fecham quando as temperaturas caem abaixo de 51 graus Celsius negativos. Os moradores dirigem seus carros o dia todo porque desligar o motor significa que ele pode nunca mais dar partida. Os canos congelam no subsolo, então latrinas são padrão. Não é incomum ver alguém andando pela rua com um casaco de pele sobre outro casaco de pele com gelo se acumulando nos cílios. Por que fica tão frio? Nós, Oymyakon, sentamos em uma bacia cercada por montanhas que retêm o ar frio como um freezer com a tampa fechada. Céus limpos e ventos parados. Deixa a temperatura despencar noite após noite sem interrupção. Não há corrente do Golfo para aquecer as coisas. Não há grandes cidades por perto, apenas o vasto vazio siberiano que se estende por centenas de quilômetros. No entanto, as pessoas aqui não apenas sobrevivem, elas se adaptaram. A dieta é rica em carne e gordura, principalmente de rena e cavalo. Não há agricultura, então tudo precisa ser preservado ou importado. Até mesmo os celulares podem travar e desligar depois de alguns minutos ao ar livre. Oymyakon não finge ser confortável, mas é real. É acidentado e oferece um vislumbre de quão longe a resistência humana pode ir quando a vida é construída em torno da sobrevivência ao mais frio que a Terra pode lançar sobre você. Todas as noites, sem aviso. Os céus acima do lago Maracaibo explodem em luz, não de fogos de artifício ou luzes da cidade, mas do próprio espetáculo elétrico da natureza. Esta região da Venezuela vê raios com tanta frequência que detém um recorde mundial. No seu pico, podem ocorrer mais de 280 raios por hora. Isso é mais de 4 raios por segundo. Sem exagero. Os moradores locais chamam isso de real, no Pogo del Catatumbo, ou Catatumbo. Acontece perto da foz do rio Catatumbo, onde o ar quente e úmido do Caribe encontra os ventos frios da Cordilheira dos Andes. Esse choque cria as condições perfeitas para tempestades de raios ininterruptas, especialmente à noite. E não acontece apenas na estação chuvosa. Esse espetáculo de luzes naturais acontece quase 300 noites por ano, muitas vezes durando 10 horas seguidas, visto de longe. Parece uma discoteca silenciosa no céu. Clarões brilhantes iluminam as nuvens, refletem na água e iluminam tudo à vista. Nenhum trovão atinge a maioria dos observadores, apenas luz pura. Pilotos já o usaram como um farol natural para navegar pelos céus. E ele é visível a quilômetros de distância, mesmo de aviões voando alto sobre o país. O que é ainda mais surpreendente é que os cientistas ainda estão estudando por que esse ponto exato produz raios tão consistentes. A geografia, a umidade, a topografia, tudo se alinha para transformar este lago no ponto mais eletrificado da Terra. E, no entanto, as pessoas vivem aqui. Elas pescam, elas trabalham, elas dormem sob os raios como se fossem uma canção de ninar. Para elas, as tempestades são apenas parte da vida, normais, até reconfortantes. Mas para o resto do mundo, Maracaibo é um experimento científico vivo, um lugar onde o céu nunca escurece completamente. A Antártida pode estar coberta de gelo, mas há um lugar dentro dela onde não cai um único floco de neve por anos, ou até séculos. Bem-vindo aos vales secos de McMurdo, um deserto congelado que quebra todas as expectativas. Sem dunas de areia, sem cactos. Mas este é um verdadeiro deserto por definição e por campo. É um dos lugares mais secos da Terra, recebendo menos de meio centímetro de precipitação por ano. Agora, aqui está a surpresa. Este deserto fica na região mais fria do planeta, cercado por geleiras. Os vales secos são quase completamente livres de gelo. Ventos poderosos e carismáticos descem as montanhas a mais de 300 km por hora. Tão fortes que evaporam qualquer umidade antes que ela se assente. A neve pode cair, mas não permanece. Ela é lançada no ar e desaparece, deixando para trás nada além de rocha exposta e solo sem vida. Caminhar pelos vales secos de McMurdo é como pisar em Marte. O solo é seco, rachado e cor de ferrugem, sem árvores, sem grama. Quase nenhuma vida visível. Até bactérias lutam para sobreviver. Mas, estranhamente, cientistas descobriram algumas das formas de vida microbiana mais antigas escondidas sob as rochas ou nas profundezas dos lagos cobertos de gelo. É por isso que a NASA e outras agências espaciais estudam este lugar. Ele imita a superfície de Marte melhor do que qualquer outro lugar na Terra. Esses vales são tão remotos e tão intocados que você pode olhar ao redor e saber que quase nada mudou em milhões de anos. Não há cidades, estações ou estradas.
Apenas um silêncio frio, nenhuma vida selvagem, nenhum pássaro no céu, nem os famosos pinguins da Antártida vêm aqui. Os vales secos de McMurdo são um paradoxo da natureza, um deserto seco dentro de um continente congelado. Eles revelam um lado da Antártida que a maioria das pessoas nunca imagina, um lugar onde a água é mais rara que o gelo e o silêncio é absoluto. No coração do Saara, há um lugar onde o sol é escaldante de dia e o frio cortante à noite. Bem-vindo a Aoulef, uma cidade remota no sul da Argélia, que está entre os lugares mais quentes do planeta. As temperaturas regularmente ultrapassam os 50 graus Celsius, e o sol bate na areia com tanta intensidade. Os moradores locais dizem que andar descalço ao ar livre pode queimar as solas dos pés em segundos. O que torna Aoulef especialmente extremo não é apenas o calor, são as oscilações bruscas de temperatura. À noite, o mesmo ar que assa o deserto cai para níveis surpreendentemente frios, às vezes chegando a 4 graus Celsius. Isso é uma oscilação de 45 graus em apenas algumas horas. O ar seco do deserto não consegue reter o calor. Então, quando o sol desaparece, o calor também desaparece. Quase não há sombra aqui, nem árvores, nem prédios altos. Apenas arenito e sol. As ruas de Aoulef costumam ficar vazias durante os períodos mais quentes do dia. Os moradores ficam em casa, com as janelas fechadas, esperando até a noite, quando o ar esfria o suficiente para respirar sem esforço. É uma vida construída em torno do ritmo do clima extremo. Durma quando estiver calor, mexa-se quando estiver frio. O próprio Saara já é lendário, mas Aoulef o eleva a um nível superior. Tempestades de areia podem surgir sem aviso, obscurecendo o horizonte como uma parede de fumaça. O céu fica alaranjado, a visibilidade cai para poucos metros, e quando o vento diminui, tudo o que resta é o silêncio e o calor subindo das dunas. Apesar de tudo isso, as pessoas vivem aqui. Os mercados abrem após o pôr do sol, as crianças brincam sob as estrelas, e a água, ela vem do subsolo profundo, cuidadosamente extraída e usada com parcimônia. Aoulef é a prova de que, mesmo em um dos ambientes mais hostis da Terra, a vida pode se estabelecer, se manter e prosperar em seu próprio ritmo. Se a Terra tem uma fornalha, é aqui mesmo no deserto de Lut, no Irã. Essa vasta e inabitável paisagem detém o recorde da temperatura de superfície mais alta já registrada no planeta. Escaldantes 93 graus Celsius, medidos por satélite. Essa não é a temperatura do ar. Essa é a temperatura real do solo. Pise descalço nele e você não duraria mais do que um segundo. Conhecido localmente como Dasht Elut, esse deserto não apenas esquenta, ele permanece quente. Por anos, ele liderou as tabelas globais de calor como o campeão escaldante do planeta. E não é difícil entender por que o terreno é feito de rocha vulcânica escura e areia que absorvem e retêm o calor como a forja de um ferreiro. Nuvens são raras, a chuva é praticamente inexistente e não existe um único assentamento permanente no centro do deserto. Você não encontrará muita vida selvagem aqui. Nenhum réptil, nenhum inseto, nenhum pássaro. É tão seco e tão quente. Nem mesmo bactérias conseguem sobreviver em algumas partes. É um forno natural, onde a vida para bruscamente. Mas o que você encontrará são algumas das paisagens mais sobrenaturais da Terra. Vento, cristas esculpidas, torres rochosas afiadas e campos infinitos de dunas de areia que parecem a superfície de outro planeta. A NASA usa imagens deste lugar para testar instrumentos para futuras missões a Marte. E isso faz sentido. O deserto parece alienígena, parece inabitável e se comporta de maneiras que confundem até mesmo cientistas experientes. Uma área conhecida como Gandon Berian, ou trigo torrado, recebeu esse nome depois que uma carga de grãos foi acidentalmente deixada lá e mais tarde foi encontrada completamente queimada. No entanto, apesar de todos os seus extremos, o deserto é hipnotizante. Ondas de areia se estendem pelo horizonte, interrompidas apenas por formações estranhas e irregulares que se erguem do calor. Não há silêncio igual, nenhum calor que se compare. O Lut não apenas desafia recordes, ele os define. No nordeste dos Estados Unidos, longe de desertos e extremos polares, há um pico com uma reputação que rivaliza com os ambientes mais inóspitos do mundo. O Monte Washington, com pouco mais de 1.800 metros de altura em New Hampshire. Pode não parecer intimidador até você chegar ao cume. Lá em cima, o tempo muda em minutos. E o vento não sussurra. Ele ruge. Esta montanha já deteve o recorde mundial da rajada de vento mais rápida, já registrada em terra firme. A impressionante velocidade de 372 km por hora. É mais forte do que a maioria dos tornados. Dizem que estar lá em cima durante uma tempestade é como estar atrás de um motor a jato. Mesmo em um dia claro, o vento pode te derrubar. E a sensação térmica cai bem abaixo de zero. O que causa tamanha loucura? É tudo uma questão de localização. O Monte Washington fica na convergência de várias grandes rotas de tempestades, e seu formato canaliza o ar para cima, a velocidades incríveis. É como se a natureza tivesse projetado as montanhas, especificamente para reprimir o caos da atmosfera e liberá-lo no cume. O observatório do Monte Washington fica bem no topo. Pesquisadores vivem lá por semanas a fio, monitorando o vento, a neve e o frio.
Eles tiveram que acorrentar seus equipamentos. As portas são construídas para abrir apenas para dentro, caso contrário, elas voam. Há dias em que você nem consegue sair sem equipamento de escalada, não porque esteja escalando penhascos, mas porque o vento pode literalmente te jogar montanha abaixo. Isso não é apenas um fenômeno de inverno. O clima do Monte Washington é selvagem o ano todo. Pode estar ensolarado e calmo na base, enquanto o cume é fustigado por ventos com força de furacão e visibilidade zero. Os turistas costumam visitar no verão, atraídos por suas vistas, mas mesmo assim pode nevar. Uma manhã clara pode se transformar em um apagão na hora do almoço. Essa imprevisibilidade faz parte da lenda da montanha, e é por isso que ela ganhou o apelido de lar do pior clima do mundo. Se você está procurando chuva no deserto do Atacama, no Chile, pode estar esperando a vida toda. Algumas partes deste deserto não veem uma única gota há centenas de anos. Bem-vindo ao deserto não polar mais seco da Terra, onde a paisagem se parece mais com Marte do que com qualquer outro lugar no planeta. Sério, a NASA testou seus rovers para Marte aqui, antes de enviá-los para fora do planeta. Localizado ao longo da costa do Pacífico e ladeado pela Cordilheira dos Andes, o Atacama está preso em uma zona seca. A corrente fria de Humboldt resfria o ar que vem do oceano, impedindo a formação de umidade. Ao mesmo tempo, os imponentes Andes bloqueiam qualquer ar úmido vindo do leste. O resultado é uma sombra de chuva quase total, que deixa regiões inteiras em seca permanente. O solo fica rachado e coberto de sal. Os vales estão repletos de formações rochosas estranhas e minerais coloridos que não sofrem erosão há séculos. Há lugares onde os cientistas nunca detectaram qualquer vida microbiana no solo. Algo quase inédito na Terra. E ainda assim, espalhados pelo deserto, encontram-se pequenas cidades, observatórios e até geoglifos antigos esculpidos nas encostas. É também um paraíso para observadores de estrelas, sem nuvens, sem umidade e quase sem poluição luminosa. O céu sobre o Atacama está entre os mais limpos do mundo. Telescópios instalados no alto das montanhas coletam dados sobre galáxias distantes, tudo a partir deste terreno sem vida e queimado pelo Sol. Apesar da aparência sem vida, a vida existe aqui, por pouco. Você encontrará espécies resilientes de líquens, cactos e flamingos que prosperam perto de fontes de água raras. O Atacama não é apenas seco, é extremo em todos os sentidos. Um lugar onde a sobrevivência parece mais persistência e o silêncio se aprofunda nas rochas. Na cidade mais ao norte dos Estados Unidos, o sol se despede e não volta por mais de 2 meses. Barrow, oficialmente conhecida como Utqiagvik, fica acima do Círculo Polar Ártico e a cada inverno mergulha na escuridão total por cerca de 65 dias. Sem nascer do sol, sem luz do dia, apenas uma longa noite congelada. Quando o sol se põe em novembro, ele não mergulha no horizonte. Ele desaparece completamente. O céu fica azul profundo e depois preto, interrompido apenas pelas estrelas, a lua e o brilho suave da aurora boreal. Para os recém-chegados, a noite sem fim é surreal. As luzes da rua ficam acesas o dia todo, e o tempo começa a parecer uma sugestão em vez de um cronograma. O frio aqui é cortante e constante, com temperaturas regularmente abaixo de 29 graus Celsius. O vento uiva do mar e o gelo espesso bloqueia o litoral. Mesmo durante os meses de luz do dia, o clima de Barrow permanece brutalmente frio, mas é a escuridão que define a identidade da cidade. No entanto, Utqiagvik não é uma cidade fantasma. Cerca de 4.500 moradores vivem aqui, muitos de famílias Inupiat, que vivem na região há gerações. Eles construíram casas e comunidades que se adaptam ao ritmo dos extremos polares. As pessoas vão à escola e à oficina, tudo sob um céu que se esquece de nascer. E quando o sol finalmente retorna no final de janeiro, é uma celebração não apenas pelo calor, mas também pela luz. Ele surge acima do horizonte, baixo e dourado, projetando longas sombras sobre o solo congelado. Então, cada dia fica mais longo, levando a um verão em que o sol nunca se põe. Em Utqiagvik, o contraste entre os extremos não é apenas um padrão climático, é um modo de vida. Existe o calor, e existe o calor do Vale da Morte. Aninhada no leste da Califórnia, esta bacia escaldante pelo sol não é apenas um inconveniente de verão. Ela detém o recorde de temperatura do ar mais alta, já registrada, de forma confiável na Terra, 56,7 graus Celsius, medida em Furnace Creek. É quente o suficiente para cozinhar ovos na calçada e derreter acabamentos de plástico de carros. Mesmo em um dia normal de verão, as máximas chegam a bem acima de 49 graus Celsius. O Vale da Morte fica a mais de 26 metros abaixo do nível do mar, cercado por altas cadeias de montanhas, que retêm o calor como um gigantesco forno natural. O sol bate implacavelmente e o solo seco e rochoso reflete o calor de volta para o ar. Quase não há umidade para amenizar o impacto. É apenas um calor cru e sem filtro que parece pressionar você de todos os lados. E, no entanto, a paisagem é deslumbrante. Dunas de areia ondulantes brilham ao longe.
As planícies de sal se estendem infinitamente como um oceano congelado feito de cânions brancos e cristalinos, e rochas irregulares serpenteiam pelo vale moldado ao longo de milhões de anos pelo vento e pela água que raramente aparecem. Existe até um lugar chamado Badwater Basin, o ponto mais baixo da América do Norte. Incrivelmente, a vida ainda encontra um caminho. Carneiros selvagens do deserto navegam pelos penhascos. Coiotes trotam ao longo das estradas. E quando uma rara tempestade atinge, o vale irrompe com flores silvestres e o que os moradores chamam de superfloração. Uma breve, mas vívida exibição que transforma o solo do deserto em um tapete vivo. Turistas de todo o mundo vêm para experimentar os extremos aqui. Alguns ficam apenas o tempo suficiente para tirar uma foto no termômetro de Furnace Creek antes de correr de volta para seus carros com ar-condicionado. Mas para aqueles que permanecem, o Vale da Morte oferece algo mais. A sensação de estar em um lugar onde a Terra gira o mostrador e mostra do que realmente é capaz. Viajamos por desertos escaldantes, planícies congelantes e céus cheios de raios. Mas agora chegamos a um lugar onde o clima não muda porque nunca precisa mudar. Bem-vindos a Puerto López, uma pacata cidade pesqueira na costa do Pacífico do Equador, onde as estações não existem como a maioria das pessoas as conhece. Aqui a temperatura oscila constantemente, entre 25 e 28 graus Celsius durante todo o ano. Sem neve, sem ondas de calor escaldantes, sem geada nas janelas ou pilhas de folhas caídas. Apenas uma brisa suave, sol quente e ritmo constante. Os moradores locais dizem que o tempo parece mais lento aqui, e é fácil entender o porquê sem estações para marcar o calendário. Cada dia parece um fim de semana longo e tranquilo. Essa magia climática acontece graças à localização de Puerto López, bem na linha do Equador e perto do Oceano Pacífico. As correntes oceânicas quentes mantêm o ar ameno, enquanto o mar modera o calor. A chuva vem em rajadas curtas durante a estação chuvosa, mas as mudanças são suaves. Não há verão brutal ou inverno gelado batendo à porta. Mas só porque o clima é previsível, não significa que o lugar seja chato. Todos os anos, baleias jubarte migram para perto da costa, atraindo visitantes do mundo todo. O vizinho Parque Nacional Machalila mistura florestas secas, falésias costeiras e águas repletas de corais. É um dos poucos lugares onde você pode caminhar por trilhas na selva e mergulhar em ondas cristalinas na mesma hora. Os moradores planejam suas vidas de acordo com as marés, não com as temperaturas. Não há pressa para verificar a previsão do tempo. É sempre bom que a consistência dê a Puerto López seu charme. Não é extremo em termos de recordes de calor ou velocidades do vento. Seu extremo é o quão imutável e pacífico ele permanece. Em um mundo onde o clima geralmente é o centro das atenções, e talvez no final, essa seja a maior reviravolta de todas. Entre os climas mais dramáticos da Terra, esta pequena cidade costeira se destaca por simplesmente permanecer perfeitamente igual. É isso aí. Qual desses lugares você gostaria de visitar? Deixe sua opinião nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.